Voltamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate os desafios da segurança hídrica no estado do Rio Grande do Norte. Josivan, a gente estava contextualizando esse problema, né? Você pontuou aí os desafios, né, desse contexto. Em 2015, você mencionou isso, né? Foi apresentado um plano de segurança hídrica para o estado, pleiteando aí recursos para o planejamento, né, e aplicação de recursos preventivo e também para ampliar a capacidade hídrica do estado. A gente sabe que isso não foi exatamente a contento, não aconteceu como se previa. Como é que está essa questão agora dos recursos, especificamente para a questão hídrica no estado? Bom, Sérgio, primeiro, em 2015, logo no início, nós realmente instruímos e elaboramos um plano emergencial de segurança hídrica. Ele tem um nome, Emergencial de Segurança Hídrica. Ele foi coordenado pelo próprio governador Robson, junto com a equipe do Gabinete Civil, Defesa Civil do Estado e os órgãos que compõem toda a estrutura, como o IGAR, na CAERN, a Secretaria de Recursos Hídricos, a própria Secretaria de Agricultura participou de toda essa situação. Secretaria de Planejamento, Tributação. Ele foi um plano construído com bases de toda a formatação técnica, principalmente, para que nós pudéssemos apresentar, como foi assim feito, ao governo federal um planejamento que o governo pudesse de nenhuma forma dizer que o Estado não estava pronto para poder implementar ações que solucionassem o problema ou até que mitigassem o problema dessa seca. O plano teve 5 ações, eixos grandes. O eixo principal do plano era a segurança hídrica, voltada para 2 grandes trabalhos de implementação de ações, que foram a perfuração de poços profundos, que ficariam perfurados 35 poços em todo o estado do Rio Grande do Norte, baterias de poços que atenderiam de forma em demanda, ou seja, os poços davam condições aonde estão previstos a perfuração para atender às disponibilidades da própria Companhia de Águas e dos municípios para todas as regiões do estado, porque eles estão localizados no aquífero Açu, onde atualmente, pelos estudos existentes e pelas configurações hidrogeológicas do estado, teriam capacidade de fornecer a água em quantidade e em qualidade, com constância, para o abastecimento dessas infraestruturas hídricas. É claro que só perfurar o poço, ter a água na fonte, precisava ser levada para onde não tinha ainda infraestrutura. E foram previstas também a instalação de adutoras, também chamadas emergenciais, mas definitivas, que poderia ser usada tanto os poços como as adutoras em quaisquer outras secas que possam vir. A estrutura do plano ele foi feita para que nós tivéssemos condições de atender emergencialmente as secas que estamos passando, mas quando regularizar-se o sistema, em algum momento, como nós estamos aprendendo, que a professora Joana bem colocou, e eu digo, viu, Joana, que nós precisamos sair de uma fase de planejamento emergencial para planejamento de risco. Isso, porque o semiárido nordestino não está contemplado, ele não está contemplado na legislação de recursos hídricos do nosso país. A legislação de recursos hídricos do nosso país, ela foi feita, claro, um avanço muito forte, mas ela foi feita pensando em locais onde a água existe com permanência. Isso. E nós precisamos, cada dia, brigar e mostrar que essa legislação precisa também ter a cara do Nordeste, ter a cara do semiárido, e por isso que nós entendemos que Nordeste é trabalhar com risco. As secas que nós prevíamos, que passavam 2 anos e a cada 2 anos viria um inverno, que traria uma melhoria para os nossos reservatórios, nós estamos aprendendo, infelizmente, as duras penas, como diríamos nós no interior, aprendendo ralado, mas juntos, que não é assim. Nós não temos como fazer como outros estados que não fazem parte do semiárido, planejar recursos hídricos para que a cada 2 anos espere um inverno regular. Porque pode ser que nós não tenhamos, como estamos passando por esse, que é o inverno, a seca que vem mais duradoura, como o Joana colocou, dos últimos 100 anos. Então, neste plano, contemplava essas 2 ações que são essenciais para o estado ficar com segundas alternativas para estar mantendo os abastecimentos das cidades e das comunidades assim diversas. Além desses 2, que eu considero ser os 2 mais estruturantes, mais do que emergencial, mas estruturantes, porque eles estavam na emergência funcionando, mas também ficam para sempre. Porque poço, depois de perfurado, bem mantido, ele vai ser usado sempre, desde assim que tem a recarga e se usa. E as adutoras também, previstas de forma emergencial, com toda a infraestrutura que permanecesse lá, também estariam acionados em qualquer outra seca. Claro, mediando
todas as vezes, eu vou dar um exemplo claro, o açude Itães estando cheio, estando com água, Caicó certamente será abastecido pelo Itães. Mais próximo, nós não podemos onerar o abastecimento público, mas de repente, uma outra seca chegando, ele tem que ser abastecido por aquela alternativa que foi implantada, que seria e é esta, por exemplo, que tem, que é a adutora emergencial que sai do açude Armando Ribeiro e vai até Caicó. Quando vem chovendo na Paraíba que o rio Piranhas está cheio também, já para aquela adutora e vai ser abastecido pela própria adutora existente hoje, que é mais próxima de Caicó. Mas nós precisamos diversificar, integrar os sistemas. Portanto, até que na semana passada foi muito bem discutida a integração dos sistemas ambientais, que vem desde o que a professora Joana colocou com a questão da conservação e preservação dos ambientes, né, que vem com toda essa questão de matas ciliares bem conservadas, com a produção de água através da natureza, a resposta está na natureza, mas também, Joana, pensando nessa integração de sistemas águas superficiais, que é o que nós temos na cultura nordestina, de semiárido, com as águas subterrâneas, que também temos alguma potencialidade. Há que dizer que o Estado também não é essa potência toda em água subterrânea. Nós temos um aquífero, dois, na verdade, o aquífero Açu, que é um aquífero que é bem com água em quantidade e em qualidade, e temos o Barreiras, que fica aqui na região litorânea, região metropolitana. O aquífero Jandaíra e o aquífero Cristalino, que ficam na maior parte do nosso estado, cobre todo o Seridó, oeste, alto-oeste, ele não tem capacidade de água em quantidade e em qualidade, geralmente. Então, nós também previmos, por conta disso, daquele plano de 2015, que é o plano que nós estamos efetivamente implementando até agora, com recursos próprios do governo em algumas ações, mas também com alguns recursos que vieram do governo federal, que posteriormente eu vou dizer em seu resumo, a implantação de poços, seja no Cristalino, que era para ali comunidades rurais, cidades menores, onde fica no Seridó, que podiam ter água em uma certa quantidade, mas mesmo sem a qualidade, implantando também dessalinizadores, que vem sendo implementado para poder, aquelas comunidades com 30 famílias, 40 famílias, está sendo implantado. Também foi previsto, além dessa situação, o próprio abastecimento dos carros-pipas, que também teve que ser previsto. O governo federal emitiu, foi uma das parcerias feitas para o governo do estado, para que cidades que entrassem em colapso, zona urbana, porque a zona rural já vem sendo implementada por programa do governo federal, através do próprio Exército, mas para as cidades, área urbana, o governo do estado, em parceria com o governo federal, vem atendendo com o carro-pipa algumas cidades das 15, mais uma, que é a Alexandria, que não é abastecida pela CAERN, com essa operação carro-pipa. E além desse, que é o quinto eixo fechando, então, poços profundos, adutora emergencial, dessalinizadores com perfuração de poços na área cristalina ou em outro ambiente que tivesse condições, mas que a água fosse salobra para deixar a água em condição de abastecimento. A operação carro-pipa, que é a operação vertente, e a última, que também foi pensada, que é uma estratégia de inter-relação, que é a questão do abastecimento para a alimentação animal, com forragens, com insumos de alimentação animal. Porque existem áreas no estado, e existe até hoje, que nós restringimos a produção, mesmo sendo produção para alimentação animal. A agricultura foi cessada, porque nós só tínhamos água para botar para o abastecimento das cidades, abastecimento humano. Então, também para suprir aquele agricultor que tem aquele animal, foi previsto no plano. O plano, em sua totalidade, falando agora de recursos, ele chegou a 360 milhões de reais, e desse valor todo, nós tivemos do governo federal o apoio de 44 milhões, que implantou a adutora emergencial, que hoje é efetivamente usada para Caicó, saindo da Armando Ribeiro, e também a Operação Vertente 1 e 2, que vem sendo coordenada pela Defesa Civil Estadual, com o Gabinete Civil, que é o carro-pipa nas áreas urbanas. Então, estes foram os recursos que o governo federal aportou dentro deste projeto para implementação. Além desse aporte financeiro do governo federal, o plano vem sendo desenvolvido pelo próprio Estado, através da CAERN, que vem fazendo instalações de poços profundos, já fez em Afonso Bezerra, já vem fazendo agora, e Geni pode posteriormente aí colocar como anda a situação, resolver o problema de Açu e Mossoró, porque Açu hoje, e Mossoró, 30% daquela cidade de Mossoró é abastecida a partir do rio Açu, e com a Armando Ribeiro entrando em volume morto, gradativamente pode não ter água saindo no rio, o rio secará. Então, esse abastecimento está sendo resolvido com recursos da CAERN, que é uma captação direta de dentro da Armando Ribeiro, que fica com a água, tem que deixar claro para a sociedade. Quando a Armando entra em volume morto, ela ainda tem 282 milhões de metros cúbicos a partir do volume morto. Mas com água de qualidade? Água para usar, como hoje está.
Hoje, a captação é feita de lá para 40 municípios, chegando a 630 mil pessoas aproximadamente, que são abastecidas. A CAERN, ela capta e trata. Então, quando fala água de qualidade em manancial superficial, deixe muito claro. No estado do Rio Grande do Norte e em qualquer outro estado, as águas superficiais elas não são captadas direto para ser distribuídas pelas concessionárias. Elas têm que passar todas por um tratamento e assim torná-las potáveis e irem para as pessoas. Então, o plano ele vem sendo implantado. Além dessa situação que foram parcerias, os poços perfurados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, toda a parte de abastecimento para a agricultura através da Secretaria de Agricultura, e dentro do plano, que eu chamo, que está escondido por baixo, que não é uma meta, Joana, e Geni sabe disso, que é a parte da gestão. Nós intensificamos, para ter ideia, nós fiscalizamos só em 2017, não vou colocar mais para trás, para usar números, mais de 700 usuários de água. Destes, 600 usuários foram passíveis de implementação de autos de infração, por usos de água excessivo, por estarem usando água sem a regularidade do órgão, tudo isso vindo. E deste, o mais importante, porque o Estado e nem o sistema de recursos hídricos procura criminalizar nem o usuário. Nós só queremos que o usuário integre ao sistema para que nós possamos fazer o que a professora Joana bem colocou. Não existe segurança hídrica se a sociedade não quiser. Porque se a sociedade não disser como está usando e para que está usando aquela água e qual a quantidade que está usando, nós não podemos fazer uma coisa que eu acho até mais simples do que algum termo muito técnico, mas uma coisa chamada balanço hídrico. Em um reservatório, nós conseguimos dizer, tem 20 pessoas usando, nós temos 100 litros de água. E nós chamamos essas pessoas para um auditório, para um lugar e negociamos. Olha, nós temos 100 litros de água, está com secas aqui que vem afetando, não temos a certeza de um inverno regular para o próximo ano e nós temos que aqui negociar quanto vamos usar para poder manter por mais tempo a água. Queremos juntos fazer uma gestão compartilhada, que é o que é a premissa da lei, que é a premissa de toda uma estrutura de avanço na gestão de recursos hídricos. Então, do mesmo jeito nós fizemos isso porque o plano tem bases consolidadas na gestão de recursos hídricos. Então, esses órgãos todos vêm desenvolvendo em seus setores todas as ações para poder juntos fomentarmos e, como eu disse anteriormente, a situação só não está pior porque existe projeto, existe plano e ele está sendo desenvolvido. E aí a ideia é que a população também ajude nesse sentido, né, da economia da água, porque isso aí são premissas que não podemos aceitar desperdício, nem quando estamos em uma seca extrema como essa, e nem quando estamos em um sistema de regularidades. Ao contrário, eu digo, e nós temos a certeza que a professora Joana está aqui, sabe da história disso tudo, nós não podemos admitir que um Armando Ribeiro Gonçalves, que se eu fosse ser mais popular do que já somos aqui, todos num papo bem tranquilo, é o pulmão, que não devia ter tanta água, porque o nosso pulmão tem que estar limpo, mas é a alma do Rio Grande do Norte em água superficial, é Armando Ribeiro. Então você não pode aceitar que saia por aquela comporta 18 metros cúbicos de água por segundo, como já saiu. A gestão foi aprendendo. Agora isso não é porque alguém não fez, não é isso não. É porque nós estamos juntos aprendendo que em semiárido toda a economia é preciosa. Cada gota conta. E para contar nós precisamos ter rigidez. Fechando aqui a situação do sistema de gestão, pela primeira vez foi fechado um reservatório no estado que nós tínhamos, foi um embate grande, que foi a barragem de Umari. No período do inverno, água no rio natural, e a sociedade não queria compreender que não precisava a comporta daquela barragem estar aberta. Mas compreendeu. Sabe por que compreendeu? Porque quando passou o inverno, que nós fechamos com toda a estrutura de luta, construindo com a sociedade, nós acumulamos ali dentro cerca de 10% a mais do que o ano anterior, quando teve o inverno, que a comporta não foi fechada. Então, se nós temos água natural, vamos usar aquela água natural e reservar aquilo que nós podemos. Porque nós precisamos tratar disso. É risco e é segurança hídrica fazer essa gestão. Pois é, mas isso é uma questão de gestão. Questão de gestão. Não é? Porque a gente vai aprendendo a fazer, porque tem as questões que são de ordem natural. Não é? A seca, o volume diminui, mas a gestão tem que ser preventiva, né? E não há alternativa, senão planejamento nesse caso. E nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com números. Nós calculamos, mesmo que tenhamos fé, que tenhamos a esperança que o inverno venha, mas os números, eles são claros. E o gestor trabalha para não prevaricar na sua função de
trazer para a sociedade o que for preventivo, o que for de melhoria. Ou seja, neste caso nosso, a segurança hídrica se faz por isso. Perfeito. Nós temos uma questão que vem de Laísa, do bairro de Candelária, e ela pergunta o seguinte: qual a autonomia hídrica do Estado caso as chuvas não sejam suficientes? Passo a palavra para vocês aí. Genice, quer começar? Posso falar. Como o Josivan falou, como o período eles vem se estendendo, a gente praticamente a gente nem tem esse número, né? E também, como a Joana disse, a gente está com esse período tão extenso, a gente está aprendendo. A gente tinha um histórico que passava 2 anos, mas tinha inverno. Mas essa seca nós já estamos entrando no 7º ano. Então, a gente não tem, a gente até tem água, mas só que tem que ir buscar aonde ela está. Ela, por exemplo, Armando Ribeiro, quem imaginaria que ela ia chegar no ponto em que chegou de ter um volume morto e não poder mais verter? Por exemplo, a gente tem mais de 30 cidades que dependem da Armando. Só de captações da gente tem mais de 7, com adutoras e com sistemas isolados. Por exemplo, a Serra de Santana atende 5 municípios, a Sertão Central Cabugi atende 8 municípios, a Jerônimo Rosado atende Mossoró, 30% da cidade de Mossoró, e a cidade total de Açu. E a gente está assim, há 4 meses, correndo contra o tempo para tentar uma solução, porque a gente já sabia que ia entrar no volume morto e que a gente ia ficar sem atendimento. A cidade de Macau, Pendências, Aldo Rodrigues, Guamaré, tudo vão ficar sem água. Na hora que não verter, não tem água no rio e a gente faz captação no rio. E não tem como chegar lá. Uhum. E nesse plano de 2015, que foi apresentado para o Ministério da Integração, para via Defesa Civil, via essa água, via o recurso, aliás, para a gente poder ter essa água, não foi considerada emergência. Eles não, acho que ficaram duvidando de que haveria essa seca que a gente estava prevendo. E não houve nenhuma providência com relação a isso. Então, no plano, a gente projetou 2 grandes adutoras, usando água subterrânea, porque a água subterrânea também está lá. Mas como o Josivan disse, está lá, mas a gente precisa das adutoras para transportar. Então, nós fizemos 2 projetos. A gente fez uma pesquisa na região de Afonso Bezerra, detectou que lá tem água de boa qualidade, no aquífero, e que a gente poderia retirar essa água com poços não tão profundos, talvez assim, no máximo 140 metros de profundidade, com vazão de 100 a 120 metros cúbicos por hora, quer dizer, é uma quantidade de água muito boa. E com 8 poços, a gente substituiria, atenderia todas as cidades da Sertão Central Cabugi e todas as cidades que estão após a barragem que vão ficar sem água. Mas isso aí os recursos não vieram, quer dizer, o Estado, ele se preparou com projetos, com pesquisas que foram feitas com recursos próprios. Fizemos pesquisa também na região de Açu, na região do Apodi. Então, são áreas que têm água subterrânea. Então, a pergunta de Larissa, se existe, né, a capacidade para atender, existe. E existe pesquisa e projetos já feitos nesse sentido. Mas o que a gente não dispõe hoje são dos recursos para a infraestrutura que seja capaz de levar essa água no ponto que ela está, para onde a gente precisa levar. O José estava falando da questão da gestão de risco, né? Preventiva. Exatamente. Diga, Joana. Tem outra coisa importante, Virginia, que é a seguinte: a gente está falando muito, e Larissa deve ter abordado também, a questão da segurança hídrica para abastecimento humano. Sim. Mas o Estado, e qualquer sociedade, ela não vive só de beber água. Exatamente. Ela precisa também de outras da renda. Precisa renda. E para gerar renda, seja qualquer atividade humana que a gente desenvolva, a gente precisa de água. E esse é outro grande desafio. Aí a questão do planejamento, que era o que a gente estava falando, porque a gente só consegue garantir segurança hídrica no Estado, no termo de segurança mesmo, se a gente pensar a longo prazo. A gente pode desenvolver atividades de gestão emergencial, que é isso que o Estado está fazendo, tentando encontrar soluções emergenciais para sair dessa crise atual, que é uma crise que, como já foi dito, não era esperada, que não tinha histórico, né, de crise como essa. Nos ensina muita coisa, nos ensinou muitas lições,
A gente aprendeu muito, todo mundo que trabalha com água aprendeu muito com essa crise atual, mas uma coisa importantíssima é pensar a longo prazo. Outras secas virão, outras crises virão. O que é que a gente ainda precisa fazer? Por que que tudo que a gente fez não foi suficiente ainda? O que é que a gente ainda precisa fazer a longo prazo para adotar, nós estamos falando do estado do Rio Grande do Norte, de capacidade para enfrentar novas crises sem tanta insegurança hídrica, sem ter tantos municípios colapsando, sem ter que suspender tantas atividades econômicas porque não tinha água suficiente. E aí eu faço a pergunta a Josivan, que você disse que a gente poderia fazer isso. Faço a pergunta a Josivan assim, como é que está, ou Josivan Genil, quem puder me dizer, como é que está a questão do plano estadual de recursos hídricos? Porque esse plano emergencial é um plano para sair da crise. Josivan falou de várias ações que são estruturantes. Então, ela vai ser da crise e vai ser também posterior. Mas a gente precisa pensar num conjunto de o que a gente poderíamos ainda. Já fizemos muito, viu? Eu sou uma grande defensora disso. O Estado já fez bastante. Se não fosse por tanto que já fizemos, hoje, apesar de estar vivendo essa seca de mais de 6 anos, nós não tivemos grandes problemas de saque, nós não tivemos grandes problemas de migração humana. Por quê? Porque foi feito muita coisa. Só que ainda estamos em plena crise, ainda não saímos dela. E ainda precisamos continuar agindo, ainda temos que fazer cada vez mais, porque a crise, no lugar de estar sendo amenizada, ela está sendo exacerbada. A coisa está piorando, aprofundada, exatamente. Então, nós não saímos ainda da crise. Isso é uma coisa. Então, tudo que está sendo dito aqui, ela é necessário que seja feita essas ações. Buscar água lá embaixo no subsolo, buscar água em outros mananciais. E olhe que o Rio Grande do Norte tem uma vantagem. Nós temos nossa região metropolitana com disponibilidade hídrica, porque o lençol aqui é suficiente para atender a disponibilidade hídrica da região. Os problemas que a gente tem aqui não é de quantidade, é outros problemas. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Diferente de outros estados. A Paraíba tem muito problema. O Ceará tem muito problema para abastecer Fortaleza. Fortaleza é abastecida com água que vem do sertão. Então é diferente as realidades. Nós ainda temos apesar de todos os problemas, ainda estamos relativamente mais confortáveis. Mas a gente precisa pensar a longo prazo, precisa pensar na estruturação do Estado. O que a gente pode fazer em termos de infraestrutura, porque, como você falou bem, alguns fenômenos naturais nós não temos controle, mas outras coisas nós temos. A gente precisa fortalecer a infraestrutura, fortalecer o sistema de gestão, para poder conseguir enfrentar bem as crises. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Joana, e daqui a pouco os colegas debatedores vão responder a sua questão. Daqui a pouquinho retornamos, então, para continuarmos o debate sobre segurança hídrica no estado do Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco.